leitores do site Monfort. Nós estamos novamente aqui para gravar uma videoaula, é a primeira videoaula de 2016, e atendendo a muitos dos pedidos das cartas que a gente recebe pelo site, e também nas viagens que a gente faz, encontro com os nossos amigos, principalmente aqueles de fora de São Paulo, que têm menos oportunidade de acompanhar as nossas aulas na sede. O professor Marcelo vai continuar a aula da Paideia, vai dar um número, a terceira parte dessa aula. Mas antes de mais nada, vou pedir para o professor Marcelo rezar para nós começarmos a aula. Em nome do Pai e do Filho e do Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Paulo, rogai por em nós. nome do Pai e do Filho e do Santo. Amém. Bem, antes de começar essa terceira parte aqui da Paideia, acho que aqueles que acompanham as nossas aulas devem se recordar. A primeira parte foi uma parte introdutória, a segunda parte ela tratou sobre Homero e a Odisseia, e agora essa terceira parte o professor Marcelo vai falar de Platão. Nós estamos introduzindo a partir desta videoaula a oportunidade daqueles que desejarem, quiserem, mandarem perguntas a respeito dessa aula, dúvidas, algum ponto específico. E na próxima videoaula que nós gravarmos e colocarmos para os nossos leitores, então nessa próxima videoaula o início serão as respostas das perguntas que nos serão transmitidas aí durante esse período. Então, da publicação desta aula, que ela vai ao ar, vocês terão aí uns 10 dias para fazerem as perguntas, e depois disso, na próxima videoaula, a primeira parte, o professor Marcelo vai responder essas perguntas. Para fazer as perguntas, vocês podem mandar ou pelo nosso site, né? As perguntas o link está aparecendo aí embaixo, ou vocês podem deixar na própria página aqui do YouTube. Não vai aparecer, não vai estar disponibilizado, né, para não ter debates, esse costume democrático aqui que tem em muitos blogs e não é bom, mas nós internamente vamos receber e vamos estar respondendo as perguntas. Bom, agora já falei muito, o professor Marcelo evidentemente dispensa qualquer apresentação, e eu tenho certeza que os nossos leitores e os nossos amigos, eles estão interessados, como eles mesmos disseram e me pediram, na sequência da aula. Então tá bom, muito bem. Então agora nós vamos tratar então da terceira e última parte da Paideia. Essa aqui foi uma divisão que não está no livro, foi uma divisão conforme a duração das aulas, né? Essa terceira aula em relação ao livro, na realidade ocupa boa parte do livro, só que não vai dar para explanar tudo em detalhes, porque é justamente essa terceira parte aí da aula e o final, que ocupa mais da metade do livro da Paideia, fala sobre Platão. E como todo mundo que já estudou alguma coisa da Grécia, dos filósofos gregos, de Sócrates, Platão e Aristóteles, sabe que quando começa a falar de Platão, é simplesmente interminável. É uma coisa, um estudo que ninguém ainda finalizou na história, quer dizer, desde a Idade Média se discute sobre Platão, até interpretações até opostas da figura desse grande pensador. Então todas as universidades discutem, tem aulas e mais aulas sobre Platão, então não serei eu que vou esgotar o tema e também nem tenho capacidade para isso. Eu vou comentar sobre Platão em relação à Paideia, tendo como mote aqui o livro do Werner Jäger. Mas também não deixa de ser, claro, uma introdução a esse grande pensador, que é, claro, um dos maiores da história. Para ver a importância de Platão em relação à Paideia, o Werner Jäger coloca Platão como o apogeu de toda a Paideia da Grécia. Ora, isso daí não é pouco, né? A Grécia teve vários pensadores e Platão está exatamente no cume. Cume é justamente o termo que o Werner Jäger usa. Agora, dito isso, nós temos que então superar duas objeções. A primeira é
a primeira objeção que poderia ser formulada é em relação a Homero. Ora, eu disse nas 2 aulas que Homero tinha feito toda a Grécia e que a Ilíada e a Odisseia tinham causado o pensamento filosófico. E o próprio Platão confessava que Homero fez toda a Grécia. Então, que história é essa que Platão é mais que Homero? Então, para superar essa objeção é fácil. É que Platão acrescentou coisas a Homero. Platão corrigiu coisas a Homero. Homero era cheio, como nós vimos nas aulas aí um pouco, né? A Ilíada e a Odisseia era cheia de bizarrices, né? De coisas bem pagãs. E Platão começou a corrigir esses erros. Platão era contra certos mitos, contra a pedagogia e erro de certos mitos. Então Platão corrigiu Homero e acrescentou bastante coisa. Então por isso que Platão está mais no topo do que Homero. A outra objeção é em relação a Aristóteles, que aí poderiam dizer que Aristóteles foi o maior filósofo da história, então, portanto, superior a Platão e, portanto, o cume da paideia deveria ser Aristóteles e não Platão. Bom, mas aí que está. Como filósofo, Aristóteles foi maior, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação à paideia, Platão foi melhor, foi mais que Aristóteles. Isso aí que não fala foi o próprio Werner Jäger. Por quê? Já se adianta, porque a Platão tinha uma preocupação extremamente com a pedagogia das coisas, com a paideia, né? Com a formação, cultura, ordenação, busca da finalidade do homem, da sociedade e tal. Ele tinha uma preocupação de ensinar, uma preocupação de formação, mais do que Aristóteles. Então Aristóteles foi mais rico na filosofia, né? E em outros estudos, como ética, por exemplo, como também na política também, mas quanto à paideia, Platão foi superior. E desde já se recomenda ler Platão antes de Aristóteles, porque ele prepara bem o terreno para ele. De qualquer forma, uma briga tremenda, né? Entre Aristóteles e Platão. Quisermos nós ter essa disputa. Quisermos nós, né? Não vou dizer no Brasil que é impossível, né? No século XX, né? 2 filósofos desse peso, né? Esse peso, é verdade. Hoje se discute qual é o melhor jogador de futebol e se discute quem é mais, Platão ou Aristóteles. Quem tem o cabelo mais ridículo, né? Coisa desse estilo. Teve um filósofo alemão do século XIX, se não me engano, me falha a memória agora, ele diz com exagero, mas com uma certa verdade, que toda obra de filosofia depois de Platão, na realidade, são comentários de rodapé à obra dele. Quer dizer, um elogio enorme, né? E realmente nós vemos coisas na obra de Platão que são absolutamente perenes. Santo Tomás de Aquino repete, toda a igreja repete, e tem Santo valores Agostinho, que Santo Agostinho repete muito. demais até, vai até bastante, né? Com fundamento. E são coisas que nós vamos ver aqui, algumas coisas dessa aula que realmente são espetaculares e estão vivas até hoje, né? Então vamos lá. Agora, a primeira coisa que também se pensa em Platão, se pensa no mestre dele, que é Sócrates. Sócrates é uma figura enigmática na Grécia, porque ele não escreveu nada, ele é conhecido através dos seus discípulos, Platão e Xenofonte. Então, Platão é que vai ensinar quem foi Sócrates e o que ele fez. E aí já começa uma grande briga aí nos estudiosos, que nós não vamos entrar, que é quando Platão cita Sócrates, ele está falando as ideias dele ou de Sócrates. Há um longo estudo sobre isso que nós não vamos entrar, e é difícil separar o que pertence bem a Sócrates, propriamente dito, e o que pertence a Platão. Sócrates, antes de entrar então em Platão, vamos comentar um pouco de Sócrates, que foi o mestre de Platão. O Sócrates foi também outra figura grandiosa, porque quando se vê os livros de história da filosofia, se diz pré-socráticos e pós-socráticos. Então, Sócrates foi um grande divisor de águas. Um dos grandes méritos de Sócrates, principalmente no ramo da paideia, foi a maiêutica dele. E é uma coisa extremamente interessante. E aí depois nós vamos dar na sequência da lógica do diálogo. Então, no pensamento de Sócrates, ele queria converter e convencer os outros de uma verdade. Então, ele era completamente avesso ao espírito de hoje no mundo moderno, que cada um tem a sua verdade e tudo é relativo. Sócrates, a vida dele ataca esse princípio, porque ele ia no ginásio na Grécia ensinar filosofia e convencer os outros de determinadas verdades. Veja só, ginástica seria hoje o que as academias aí, que tem esteiras e bicicleta. Imagina hoje
esses locais tendo um pensador como Sócrates para discutir e ensinar os alunos lá. Né? É outro ginásio. De desnível, uma coisa assim assombrosa, né? Evidentemente é outro ginásio. Acho que É, não há outro dúvida, ginásio. né? É lógico que tinha umas coisas sujas no ginásio grego, mas eu só estou dizendo como o nível Bom, era aqui bem só tem as distante. Aqui coisas só tem as sujas. coisas sujas, é verdade. Sem ficar do lado bom da Grécia. A mesma coisa com o Renascimento. O Renascimento pegou todo o podre da Grécia e Roma e reacendeu. E o que era bom acabou esquecendo. Bom, pelo menos boa parte foi esquecido. Bom, então Sócrates, ele tinha preocupação de ensinar o bem às pessoas e corrigir o mal delas. Ou seja, Sócrates tinha a sindérese propriamente dita. A sindérese é aquele princípio máximo da primeira razão da lei prática, que é fazer o bem e evitar o mal, que os gregos compreenderam, romanos compreenderam, a Idade Média desenvolveu a exaustão e depois ao longo do tempo foi esquecido e hoje aqui no século XXI está completamente esquecido o primeiro princípio máximo, que aliás também é o primeiro princípio máximo da lei natural também. Então, essa é a maiêutica de Sócrates que realmente é brilhante. Por isso que todos os autores dizem, e o Werner Egger diz que o Sócrates foi um grande pedagogo da Grécia, né? Um grande formador da Grécia. Ele teve uma morte muito interessante, eu acho que eu já comentei na primeira aula, então não vou voltar, que também vale a pena muito ser meditada a morte dele, que ele morreu justamente condenado no Areópago, onde São Paulo foi pregar e converteu São Dionísio, né? Foi bem interessante. Pronto, então vamos agora com Platão. Platão tem uma obra vasta, né? Uma obra bem longa, e tem vários livros, né? Alguns livros citando filósofos antigos como Protágoras, tem o Gorgias, tem o Fénon, tem o Fédron, tem o Banquete, tem o Leis e tem o mais famoso dele que é a República. Esse A República é um dos livros mais estudados e mais comentados da história. Na República, ele é no formato de diálogo, no qual Sócrates é um dos que dialogam, né? Aí agora nós estamos... Qual a diferença desse diálogo para o diálogo do Concílio Vaticano II? Então não vamos confundir, só a palavra é igual, é totalmente diferente. Porque esse diálogo conciliar, como nós vamos chamar, que não deu certo e nem vai dar, não procura converter o outro, convencer o outro de uma verdade. Ele é mais por uma operação dialética de tese-síntese, de tese, antítese e síntese, do que o convencimento de alguma coisa. O diálogo platônico, o diálogo que os Sócrates faziam, e outros, não tinha essa ideia de buscar uma síntese, mas sim tinha a ideia de buscar uma verdade. Então queria convencer o outro de uma verdade. Quase aí, que o diálogo podia ser chamado, no caso de Platão, de discussão. De discussão, né? Exatamente. Seria hoje, né? Seria Quer dizer, hoje. O intento não era cada um fazer uma exposição e simplesmente acabar aí e ter, como você bem disse, a síntese. Mas cada um queria convencer o outro. Convencer o outro, exatamente. Era uma discussão, quer dizer, era uma exposição racional e por honestidade intelectual, que perdesse tinha que assumir que o outro venceu e a partir daquela data assumir aquilo como verdade e mudar de vida. Essa que é a finalidade do diálogo grego. Por isso que Sócrates buscava os jovens, para convencer os jovens das verdades. E essa coisa de honestidade intelectual era muito clara na Grécia também na Idade Média. Quando se usava sofisma na Grécia e na Idade Média como argumento, o palestrante ou o suposto filósofo era vaiado. Então, quer dizer, a plateia realmente não gostava de jogo sujo, que seria o sofisma numa argumentação. E a plateia realmente queria a busca da verdade, a prova. Hoje não, no ambiente conciliar não. Então, se a Igreja Católica dialoga com as outras religiões, não chega a lugar nenhum, porque nunca vai chegar, busca uma síntese que não existe e não procura converter o pagão, o infiel, o herege, o apóstolo, etc. Ficamos aí nessa confusão moderna. Né? E as almas vão se perdendo, né? E as almas vão se perdendo. Os católicos vão deixando de praticar a religião. E os católicos vão ficando cada vez mais relativistas, né? Por isso que vale muito a pena ler a obra de Platão, de Aristóteles, porque eles eram opostos ao relativismo moderno. Está íncito na obra deles a busca da verdade. Ah, mas poderia fazer uma objeção, eles não compreenderam bem a verdade, lógico que não, eles eram pagãos, né? Eles eram pagãos, tem que separar o joio do trigo.
Mas essa grande lição do diálogo é uma coisa muito bonita que a Grécia de sua Idade Média usou bastante. Avançou até a Idade Moderna também, acho que foi até a Revolução Francesa, aí se perdeu tudo, né? Bom, então agora vamos comentar rapidamente sobre a República. Antes de iniciar a República, todos os comentaristas de Platão veem como uma das principais contribuições dele. Na realidade, teve outros filósofos antes dele, só que em Platão isso é bem mais pujante, né? Bem mais brilhoso, que é a separação das coisas que mudam das coisas que não mudam. Isso é uma coisa simplesmente espetacular, que vai levar a uma das provas da existência de Deus, né? O que significa isso? Significa que os gregos, ou principalmente Platão, analisando a natureza, viram que a natureza tudo muda. A árvore perde as folhas, a árvore morre, os homens morrem, tudo muda. O rio vai secando na época da seca, vai enchendo, quando chove mais, etc. Tudo muda, o céu muda, um dia é frio, outro dia é quente. Dá a ideia de que tudo muda, por isso que alguns gregos, né, erradamente pensaram que isso era uma verdade metafísica intrínseca do ser, que o ser não seria idêntico a si mesmo. O Platão foi muito influenciado por essa visão por meio de um discípulo de Heráclito, né? E vamos dizer que a vida inteira ele ficou com esse conflito do mundo ideal e imutável para o mundo mutável do nosso dia a dia. Mas outros gregos, mas isso principalmente mais em Platão, compreendeu que tinha coisas que não mudam. Por exemplo, a beleza não muda. O que é belo vai ser sempre belo. Então, por exemplo, uma música bonita vai ser sempre bonita. Uma arte vai ser, por exemplo, a arte dórica dos gregos era bem bonita, do ponto de vista racional e natural, até a advência da Igreja Católica, talvez tenha sido a arte mais bonita até aquela data, o dórico. É uma beleza que está nessa arte e não vai mudar nunca. Outra coisa que Platão compreendeu bem é a noção do bem. O bem nunca muda. Por mais que o século XXI queira insistir que o bem muda, ele não muda. Assim, matar o pai e a mãe vai ser sempre errado. O aborto vai ser sempre errado. Porque o bem não muda. Então, essas verdades do bem, do bom, do certo, do errado, em Platão era bem clara, em oposição ao mundo. Aí ele exagerou num certo antagonismo por causa de influência pagã, exagerando na diferença do mundo que muda e de um outro mundo ideal que estaria oculto a nós e que seria imutável. Então o exagero de Platão consiste em dizer que uma flor que tem uma beleza, a beleza da flor não muda, mas ela muda. Então na visão de Platão haveria a flor perfeita na existência em algum lugar. Isso é uma visão errada, porque a ideia de flor está na nossa cabeça, ela não existe a flor perfeita em lugar nenhum como Platão e outros pensavam. Então isso foi um exagero, né, que depois foi corrigido em parte por Aristóteles e totalmente pelos pensadores medievais. Mas Platão exagerou, mas na busca do que estava certo, daqueles valores que não mudam. Se a gente só parasse aqui em Platão, ele já seria um grande pensador. Já dizer que tem coisas que não mudam, essas coisas são as principais da vida do homem, e que essas coisas vão se relacionar com o Criador, a prova platônica é justamente essa, já seria espetacular isso daí. Depois que ele descobriu, ficou fácil, né? Ficou fácil. Agora para nós é fácil, é óbvio. Agora, lá na Grécia, meditando do nada, o Platão tem raciocínios que vêm do nada, que é uma coisa inacreditável, né? E o século XX perdeu isso, né? Perdeu pra totalmente. Nós, assim, que tem alguém que tem um pouco de bom senso, aproveita, né? Mas o próprio século XX perdeu, né? Perdeu totalmente. E aí o pessoal fala, nossa, mas que inteligência, é mais que inteligência, isso aí significa sabedoria. Qual que é a diferença entre sabedoria, conhecimento e inteligência? Bom, inteligência é a capacidade de raciocinar e tal. Conhecimento significa acúmulo de informações. Mas Platão, Aristóteles, Sócrates, eles tiveram um degrau a mais que foi a sabedoria. A sabedoria consiste em entender as coisas relacionadas entre elas e ordenadas por uma finalidade. No caso, para Deus, claro. Então, o sábio é aquele que compreende o mundo ordenado ao fim dele, que é Deus. Essa é a sabedoria. Então, o fulano que ganhou o prêmio Nobel de física, química, qualquer um que seja, e é ateu, ele não é um sábio. Ele pode ser um grande cientista, um grande inteligente, um grande conhecedor de determinados princípios da física, ou da química, ou da biologia,
mas ele não é um sábio, porque o sábio é aquele que ordena as coisas para valores mais altos. Então, propriamente Sócrates, Platão e Aristóteles, que os três têm as demonstrações da existência de Deus, aqui já se recomenda o vídeo do professor Orlando, que ele comenta muito bem sobre isso, eles são os três propriamente são sábios, né? É lógico que eles não tinham o dom do Espírito Santo da sabedoria, porque requer a graça, né? Mas eles tinham então a sabedoria natural, que aliás realmente impressiona, né? Ter essa sabedoria. Só pela forma de raciocinar, pelo amor à verdade, pela honestidade intelectual, né? Bom, vamos lá. A República, então, foi um diálogo no qual trata sobre a justiça. É lógico que, analisando hoje o livro República, fala, mas aqui tem meio errado, o formato do livro é meio errado, mas nós temos que ver que Platão viveu lá ele nasceu no ano 427 anos antes de Cristo e morreu no ano 347 anos antes de Cristo. Quer dizer, era uma outra época, sem perspectiva histórica nenhuma, sem igreja católica, aí é fácil criticar a República. Agora, estando lá na Grécia e montar um livro como esse, para nós aqui do século XX, é totalmente impossível, né? E esse livro da República que trata da justiça é interessante. Uma vez eu vi um comentarista lá comentando do formato e da própria lógica de Platão, que a obra inteira tem vários temas que se repetem. E esse comentarista, que é esse filósofo que comenta a obra, que eu esqueci o nome agora, fico devendo, depois cito na bibliografia, disse que ele relacionou isso com uma coisa musical, achei bem interessante. Então, assim como as boas músicas têm o tema que se repete ao longo, e a música se torna autossemelhante, a obra platônica ela é toda autossemelhante, com temas que se repetem, e que ele vai repensando, melhorando e vai retomando. Então, o tema da República, que trata da justiça, da leis, do Estado, da alma, vai ser retomado também no Leis, de uma forma até mais profunda, e que talvez seja o apogeu de toda a Grécia, do ponto de vista da paideia, que nós vamos comentar depois. Então, isso só para dar uma introdução na visão dele, né? Então, esse diálogo vai definir a justiça como dar a cada um o que é seu, vai ter momentos muito interessantes, como Platão faz uma analogia do sol com o bem. Bem, Platão é uma coisa relacionada a Deus, né? Como o sol produz a vida material, então quem fez o sol só pode ter uma intenção boa, só pode ter uma intenção de bem. Então ele relaciona o sol com o bem. A análise é perfeita, porque pela natureza se compreende a existência do bem e de Deus, né? Pela essa analogia do sol. Outra coisa que ele fez é que o bem aclara o homem, né? Assim como o sol aclara as coisas, a inteligência também aclara as verdades também. A analogia é bem interessante lá da República, né? Bom, a República, a aula aqui não é sobre a República, né? Talvez no futuro merecesse uma aula, mas não é. A República ela vai tratar do Estado e de leis também, mas quando Platão fala do Estado, ele também está falando sobre a alma. Isso é importante saber, porque na Grécia, eu já falei nas outras aulas, mas é importante recapitular, que para os gregos, e aliás, o pensamento medieval, as coisas são ordenadas e têm relação entre elas. Então, hoje seria absurdo falar aqui que tem a ver a alma, o crescimento da alma com o crescimento do Estado. Quer dizer, uma coisa parece ser estranha hoje, mas não é. Então, Platão dizia que sempre tinha que ter leis melhores para ter o Estado progredir e as pessoas progredirem. E também isso é a analogia com a alma. A alma ela tem que visar o bem, o que é belo, o que é certo, para ir progredindo também. A forma de governo de Platão, que ele ensinava lá na República, é lógico que tem umas bizarrices, né? Então, Platão, ao mesmo tempo que defende o governo aristocrático, era contra a propriedade, a favor da escravidão e de outras coisas bem estranhas. Uns associaram essa visão ao nazismo, porque o Platão não queria que as crianças fossem educadas pelos pais, mas sim pelo Estado, como o Hitler chegou a implementar na Alemanha. Só que aí tem uma diferença crucial de finalidade, né, e também de tempo. O nazismo era no século XX, Platão lá atrás. E depois a finalidade do Estado platônico era atingir o bem. E a finalidade do nazismo não, né? Então já tem uma grande diferença de finalidade. Era ajudar o partido. Era ajudar o partido e implementar o socialismo, já que o nazismo era socialista.
Então a visão de Platão, apesar dessas bizarrices, era diferente. Agora o que é interessante lá na organização do Estado é que Platão viu como natural, tendo como governantes, como no topo das classes sociais, os filósofos, depois os guerreiros e depois a população em geral. Ora, foi exatamente essa estrutura, substituindo o filósofo pelo religioso, que foi a estrutura da Idade Média, na qual nós tínhamos o clero, depois a nobreza e depois o terceiro estado. Então foi a mesma lógica. O que Platão compreendeu da forma pela via racional, a Idade Média acabou implementando ao longo da história. Um casamento perfeito entre a história e a compreensão filosófica, claro. Outra coisa bem clara na República e bem bonita é a ordenação do inferior ao superior, que é uma coisa que hoje, no século XX, se perdeu totalmente com essa coisa democrática. Então, ele se perdeu totalmente o respeito do pai com o filho, do aluno com o professor, e das pessoas com o clero, se perdeu totalmente o respeito de padre com o bispo, bispo com o papa, se perdeu completamente essa hierarquia, porque as pessoas deixaram de pensar tanto em termos de finalidade da vida, como em termos de relação entre as coisas. Na Grécia, não. Obedecer hoje em dia é quase um crime, né? Hoje é um crime por causa do igualitarismo, né? Então, e a prova platônica para o inferior obedecer ao superior é óbvia, né? Porque é só ver uma prova por absurdo. O superior tem que obedecer o inferior, por aí já se vê o absurdo da tese contrária democrática, né? Então, numa estrutura da cidade, então era uma estrutura aristocrática, contrária à democracia, o que é certo na vida, né? Essa visão do inferior ao superior, dos respeito aos pais e de todo. Imagine um exército que não tivesse respeito às patentes, às autoridades maiores, as maiores patentes. Elas seriam um desastre, o exército, né? Por isso que a sociedade hoje é um desastre, porque não tem mais esse respeito. Até o Estado Islâmico obedece, né? O inferior tem que obedecer o superior, né? Tem que Senão não tem obedecer. eficiência Tem nenhuma, eficiência né? Nunca é nenhuma. voltado para a finalidade. Então, essa teia de relações e de ordenação às finalidades é o que é bem claríssimo em Platão. Fico repetindo isso, mas é que a essência do pensamento platônico é exatamente essa. Outra coisa interessante na República é que se diz que tem que obedecer à verdade e não ao homem. Isso é uma lição excelente, porque se o inferior tem que seguir o superior, desde que não esteja um abuso dessa obediência. Claro, se tem uma ordem imoral, por exemplo, mandar o outro matar, sem razão, é lógico que o inferior não deve obedecer, porque tem que amar primeiro a verdade que aos homens. Um outro livro que eu gostaria de comentar, Platão, é o livro Leis. Esse livro de Leis de Platão foi o último dele, ocupa boa parte do trabalho de Platão, é um livro pouco comentado, infelizmente. É um livro que já Sócrates some, né? Não é um diálogo no qual está lá Sócrates mais. É onde, segundo autores, e Werner comenta, seria o Platão mais puro. Aquele que já refletiu bastante, já no final da vida, já se apegou de certas visões. E aí, nesse lei, de certa forma, nós vamos ter o apogeu de toda a paideia, não só de Platão, mas de toda a paideia da Grécia. Lembrando que, de novo, ele retoma as ideias de Estado, de leis. Lembrando que quando os gregos falam de leis, é um pouco diferente no sentido que os romanos falavam de leis e completamente diferente de hoje, né? Que a lei na Grécia, isso é uma herança bem típica de Homero, né? A lei era ligada com Deus ou com os deuses. Então, quem criou as leis nas cidades-estados foram os deuses. E aí depois Platão vai colocando o singular. Então é Deus que criou as leis, e não as leis não são uma convenção humana, como veio a mentalidade revolucionária criminosa da Revolução Francesa, né? As leis, elas vêm de Deus. Isso é bem claro em Homero e bem claro em Platão. E outra coisa, a lei, ela é uma coisa, lei da natureza, não é só uma lei formal, de regra de conduta. Quer dizer, cada ser, cada coisa tem sua lei, que vem da natureza. Então, a lei, aí já falando já estritamente no âmbito jurídico, a lei é um produto da razão e não da vontade do homem. É meio outra coisa ensinada errado hoje em dia.
Então os homens compreendendo racionalmente como é a natureza do homem, como são as coisas, como deve ser a moral, é que nasce o verdadeiro direito e vai nascer as verdadeiras leis. Então o âmbito de pensamento de Platão é nesse setor, quando se fala em leis é nesse sentido, e não nas leis modernas, voluntaristas, mediante convenção, e que vão ser as maiores tolices possíveis, né? E que não são obedecidas, né? Não são A obedecidas. consequência é essa, né? Se a lei é só a vontade passageira de, nas palavras do Lula, 600 pilantras que estão lá no Congresso, por que ela deve ser obedecida? E depois, se ela pode mudar a semana que vem, por que eu tenho que obedecer ela agora, né? E até as leis internacionais você tem o mesmo problema, né? A guerra moderna é sempre criminosa, porque não se obedecem às leis internacionais. Por quê? Porque elas são uma convenção feita na ONU. Como lá 4 ou 5 têm o poder de veto, eles vetam a aplicação da lei e está a lei do mais forte. Lei do mais forte. Sobrou só a lei do mais forte, né? Aliás, Marcelo, na República, né, que o Platão vai mostrar como essa demagogia moderna leva à ditadura, né? Ah, bem interessante. Então, vamos recapitular então, acho que eu já comentei, mas é bom recapitular. Os gregos compreenderam que tem três formas de governo só. É o governo de um só, que é a monarquia, temos o governo de um grupo, que é a aristocracia, e o governo de todos, que é a democracia. E aí nós temos a corrupção do governo da monarquia, que dá a tirania. Tirania não é esse o nome de ditadura, pelo menos não no sentido romano do termo. E depois a corrupção da aristocracia, da oligarquia, e a corrupção da democracia, na demagogia. É claro aí para os pensadores gregos que a corrupção um tirano acaba levando para a demagogia. Quer dizer, a forma mais perfeita de governo, mas aí o Platão já vai ser mais aristocrático que monarca, né? Bem o apogeu da compreensão da monarquia vai ser na Idade Média. Mas poderia-se argumentar que a monarquia não protegeria mais de um governo corrupto, porque ela descambaria facilmente na tirania. Não é verdade. Platão e outros comentaram que o que vai descambar bem para a tirania é justamente a democracia. A democracia vira demagogia e depois vira tirania, o que nós vimos no Brasil, vimos em todo lugar. E o que mais protege um governo bom do governo ruim, que vai mais proteger da tirania é justamente a monarquia, claro. Só não faltam exemplos modernos, claro. O Hitler é um filho da democracia, não um filho do Império Sacro-Romano Germânico. Se o Império Sacro-Romano Germânico não tivesse acabado, não teria Hitler. E assim, todo lugar... Comunismo, né? Comunismo, claro. Então, tem que derrubar o rei, aí é feito normalmente uma democracia, uma demagogia, cada um luta por si, pelas suas paixões, aí já paixão já é um termo bem ligado a Platão. Platão desenvolveu aí uma coisa que liga muito o Estado à alma, é a concupiscência também, que Platão também comentava. Então o homem tem aquela sede de poder, também tem a saciar suas necessidades, né, fisiológicas, isso aí gera abusos. E o Estado tem essa mesma relação. Então todo mundo lutando por si, mais ou menos como o Brasil hoje, pede-se alguém que coloque ordem na casa. Então por isso que a demagogia, que aí aquele liame social é perdido, a visão das leis são perdidas, o que é certo e errado é perdido, só se vê imoralidade, se vê um clima de desordem, produto da demagogia e da democracia. E aí isso aí vai provocar a vinda de um tirano. Vários lugares é assim. Na Grécia foi assim também. Quando a Grécia entrou, isso aí tem a minha primeira aula lá, e na Grécia entrou em decadência, ela saiu da monarquia para a aristocracia, da democracia, e da democracia virou tirania. Então esse é o esquema bem grego, bem platônico, né? Acho que foi essa a pergunta, não? Sim. Acho que talvez valha a pena aqui, talvez já antecipando uma pergunta aí do nosso ouvinte, é a diferença entre ditador e tirano. É que o tirano, qual que é a diferença de uma autoridade para o autoritarismo? Autoritarismo é um termo novo. Autoridade é aquele que exerce um poder com uma previsão legal tendo em vista um bem comum.
O autoritarismo é aquele que exerce o poder sem ter vista o bem comum. Por exemplo, o governo do Brasil agora é autoritário nesse sentido. Já é um governo que está violando o bem comum. Se ele violando o bem comum deles mesmos. É o bem comum dele só. Se o governo viola o bem comum, ele é uma das formas degeneradas de poder, ele já está corrompido. Então, o tirano é essa versão corrompida, aquele que exerce uma autoridade, só que violando o bem comum. O que é o ditador? O ditador era uma figura criada no Império Romano. Não, no Império Romano não, antes. Era uma figura do Senado antes do Império, da vinda do Império no mundo romano. Também tinha uma versão grega chamada Aisumenetes, que significa o quê? Então o mundo, Roma, por exemplo, estava passando por um clima instável, ou por causa de uma guerra, ou por causa de alguma rebelião política em algum canto. Então o Senado dava o poder para algum ditador, alguém que ia resolver o problema, e depois devolvia o poder ao Senado. Assim, Silas foi ditador em Roma. Ele resolveu um determinado problema e depois devolveu o poder ao Senado. Júlio César foi ditador durante um tempo e depois ele não devolveu o poder ao Senado, deu golpe e aí foi iniciado o Império. Então é muito diferente a visão de tirania da visão de ditador. Infelizmente o mundo moderno fez essa confusão, sabe-se com qual objetivo, né? Confundir as pessoas, claro. Então, aqui no Leis, Platão vai falar de Deus no singular, e aí que se vê como o progresso de Platão. Na realidade, o Sócrates, Platão e Aristóteles entraram em contradição, porque eles compreenderam a existência de Deus no singular e, ao mesmo tempo, não falavam em deuses no plural. Essa é uma coisa completamente ilógica. Para se ver, por exemplo, a contradição em Sócrates na vida, quando ele foi condenado à morte, Sócrates usou o Delfos, né, o oráculo de Delfos, em defesa dele, dizendo que os deuses diziam que ele tinha que ele era um sábio. Quer dizer, como é que o homem compreendeu a causa das causas, vai colocar na defesa dele o oráculo de Delfos, né, uma contradição. Platão também vai ter contradição, porque ele também vai usar palavras diferentes para Deus. Eu não vou entrar nessa polêmica, tem N tratados para dizer, discutindo Platão qual Deus seria o Deus de Platão. E outra contradição também foi em Aristóteles, que Aristóteles compreendeu, então, também a existência de Deus, só que deixou um testamento onde ele fala dos ídolos que ele tinha. Então ele acreditava em vários deuses também. Então era uma contradição, mas em Leis, se nós lemos Leis isolada, em vários momentos nós parecer que é um trabalho de algum pensador católico. Então, um extrato aqui de Leis diz que governar sem Deus levará a cidade à ruína. Quer dizer, então... nós não estamos vendo isso. Não estamos vendo. Não, nós não estamos vendo isso. Não existe ruína. Não existe ruína. Não só no Brasil, mas no mundo, né? No mundo. O mundo está à beira de um colapso e da ruína, exatamente porque abandonou a Deus, né? Tirou a Deus. Então, Platão, no Leis, por que é o apogeu da paideia? Porque ele vai dizer no Leis claramente que tudo tem que ser ordenado a Deus. Então aqui eu vou citar, vai ser a única citação da aula, que eu vou citar aqui a passagem que o Werner Egger comenta disso daí em Platão, que realmente é impressionante, parece um católico falando, né? Então, ora, como vimos, o fio do Logos não é senão o que governa o Estado sob o título de lei. Deus ou quem o conhece dá o Logos à polis, que o instala como lei, a qual em seguida regula as relações da polis com ela própria e com os outros estados. A obediência da alma ao Logos, que é o princípio de tudo, é o que denominamos domínio de si. Olha que beleza. Como fica também esclarecido que a paideia é a direção da vida humana pelo fio do Logos manejado por Deus. Então aqui nós vemos aqui na beleza do raciocínio Platão. Aquele que se orienta pelo Logos, a finalidade da vida, Deus, é aquele que controlou as paixões. E depois nós temos que ver, dizendo que o Estado, a cidade, tendo que se orientar para Deus é uma coisa impressionante, né? Coisa impressionante. Parece um pensador católico comentando sobre isso, né? Então vale muito a pena ler Leis. Leis, na realidade, é um livro muito longo, tá difícil de ler e incompleto. Mas se pegar esses excertos aí que eu comentei, é bem interessante.
o Platão tem muito de pensamento de acordo com a lei natural, né? E quando a gente vai ver, quando vai ler, a gente fica impressionado, Impressionante. né? E tem essa impressão de que é um pensador católico, né? Porque, claro, a Igreja Católica exatamente tem tudo de acordo com a lei natural. Eu recentemente li o Gorgias e é impressionante, né? O Gorgias ele fala muito quando se comenta, se fala muito que seria a respeito da retórica, né? Uma crítica à retórica no sentido da retórica política, de enganação, né? Mas tem uma autora francesa que vai dizer que, na realidade, o livro de Platão é feito para condenar o hedonismo, para condenar a gozação de vida. E o que a gente lendo vê bem isso, que ele mostra que aquilo que está de acordo com a lei natural é a vida sacrificada e honesta. E a vida de prazer e de enganar os outros, essa vida está contra a lei natural. E aquele então que se sacrifica, esse tem a verdadeira felicidade. Enquanto aquele que busca o prazer, esse é infeliz. Olha, essa tese é essencialmente católica, né? Alguém vai dizer, isso daqui é mudar, é um texto de algum católico que está colocando na boca do Platão, mas ele, na realidade, é um estudo que decorre da lei natural, né? Decorre na lei natural, exatamente. Esse daí, daquele que luta pela virtude, na Grécia é chamado arete, eu comentei sobre arete nas aulas passadas. E eu acho que, não sei se está no Gorgias, mas eu acho que não, mas em outro dele, falando de pensamento, tipicamente parece que um católico está escrevendo, é que Platão, obviamente, acreditava na imortalidade da alma. É lógico que ele também vai acreditar na metempsicose, que é a transmigração das almas. Mas a compreensão da alma imortal é bem interessante. Por quê? Porque ele diz que aquela pessoa que viveu para arete, que foi uma boa pessoa, uma pessoa virtuosa, que lutou pelo bem, pelo que é belo, pelo que é certo, essa pessoa vai morar no céu. Ele não usou a palavra céu, mas ele usou que vai ter uma vida feliz no além. Aquela pessoa que teve pontos positivos e negativos, ela vai ter que sofrer um pouco para depois ir para o céu. Esse termo céu não é Platão, só estou fazendo, ele usava um outro termo, mas no mesmo sentido católico. E aquela pessoa que foi corrompida, que se levou pelos prazeres, foi uma pessoa suja, ela merece ir para o inferno. Quer dizer, Platão então tinha, pela lei natural, compreendido o céu, o inferno e o purgatório. Eu lembrei agora que os egípcios também tinham essa visão. Essa visão me parece, não, algum padre colocou lá, tem alguma coisa errada, algum direitista colocou lá. Não, mas não é. Porque isso daí decorre naturalmente da visão da alma imortal e da visão de justiça, que era muito nítida em Platão. Se a alma é imortal, não vai ficar nesse mundo, ela tem que ir para outro mundo. E também tem a justiça. Se a alma é boa, ela vai ter que sofrer no mundo do além. E se a alma é boa, ela vai ter que gozar do eterno bem no além. E se a alma for ruim, ela vai ter que ser punida por isso. E aquela que fica no meio do campo, punida no tempo. Na verdade, é um raciocínio racional, dada a existência de Deus, dada a compreensão do bem, da justiça e da alma imortal. É um raciocínio que se coloca pensando. Realmente é, mais uma vez, magnífico Platão chegar nesse ponto. E se não fosse assim, seria uma injustiça, né? Seria uma injustiça. O universo seria uma injustiça. Seria uma injustiça. Portanto, se há um criador, ele seria um Deus ruim, né? Deus ruim. E aí Platão vai dar outro, eu sempre fico falando em relações e ordenações, depois no final dela eu vou dar outros exemplos. E aí Platão vai ensinar que a vida aqui do aquém tem que ser ordenada para a vida do além. Isso também é outro ponto espetacular em Platão. Então Platão, como o Alberto falou, ele não ensina as pessoas para gozar a vida, ele era contra o hedonismo, ele era contra os sofistas e outros que só enganavam lá na Grécia. Ele dizia que tinha que ter uma vida de sacrifício e tinha que ser ordenada para o além, assim como nós temos que ter a nossa vida ordenada para ganhar o céu, né? E não ordenar o céu para a nossa vida, que é o aquém, que tem que ser ordenado para o além. E outra coisa interessante lá no Leis é que o Protágoras dizia que Deus é a medida de todas as coisas. É evidente que essa frase aí tem N interpretações. Mas Protágoras, no sentido que, pelo menos o que Platão comentava de Protágoras, significava um certo antropoteísmo lá em Protágoras. E Platão não. Platão dizia expressamente que Deus é a medida de todas as coisas. Que para o pensamento racional de Platão, tudo tem que ser ordenado a Deus. Então, óbvio que Deus é a medida de todas as coisas, não mais o homem.
Aí nós vamos entrar naquela velha discussão, acho que eu já comentei na primeira aula, que os gregos eram antropoteístas ou teocentristas. Era o antropocentrismo ou era o teocentrismo? Então, pois é, o mais certo, tendo em vista a Paideia e Platão, na realidade, a Grécia em Platão, boa parte em Homero, boa parte em Aristóteles, até mesmo no sentido da arte, né? Ela era uma sociedade teocêntrica e não antropocêntrica. O antropocentrismo mesmo, como tal, foi bem do Renascimento. O Renascimento teve um neopaganismo antropocêntrico. Agora, a paideia como tal, o sentido da filosofia platônica, aristotélica, socrática, até mesmo em Homero, é uma Grécia teocêntrica, na qual você tem que colocar toda a vida ordenada para a finalidade última, que é Deus, ordenado do inferior para o superior. Ainda vamos voltar ainda um pouco a Platão, mas agora está na hora de dar mais alguns exemplos aí nesse sentido e aplicar aplicar a paideia e algumas coisas nossas aqui do mundo e na história. Já talvez antecipando uma futura aula de falar de uma paideia medieval. Essa ideia de paideia medieval não é minha, do Werner Jäger. Depois de terminada a paideia da Grécia, ele queria começar uma paideia medieval. Infelizmente ele morreu e não conseguiu escrever. E essa paideia medieval, citada pelo próprio Werner Jäger, dando alguns exemplos que eu vou falar agora, enfrenta uma objeção, porque o mundo medieval nem a Igreja Católica usou a palavra paideia, e a da Igreja Católica tem toda uma doutrina, então não teria sentido falar em paideia, que é uma coisa pagã. Só que a Idade Média inteira, ela tinha a paideia sem usar o termo, então tem toda a lógica em se estudar ou se escrever sobre uma paideia medieval. O Werner Jäger já dá um caminho. E mais, vai dizer que o mundo medieval insere, e com razão, né, uma realização do que Platão compreendeu. Lógico, esse Platão compreendeu regras naturais. E a Idade Média teve a regra natural e a sobrenatural, lógico que as coisas iam se realizar. Uma foi a questão do Estado, que eu já falei. Mas a outra é da ordenação máxima para Deus. Então vamos ver alguns exemplos. Na Idade Média, até as horas eram organizadas para Deus, até hoje, né? Os religiosos também, o ofício divino, a liturgia das horas. Então as horas não é que uma coisa correndo contra o tempo, ponto final, não. Cada hora ela vai ter um sentido religioso. Mas o calendário também é outro exemplo de uma paideia católica. Então os dias do ano não são iguais, vendo como o calendário. Então agora nós estamos na época da Quaresma, depois tem a época de Pentecostes, depois tem a época do Advento. Então são momentos de reflexão diferentes e transformam o ano em coisa desigual. Tudo isso ordenado para Deus. Isso aí é próprio de uma realização de uma paideia bem católica. O Werner Jäger dá que as ordens monásticas foram bem assim, as ordens militares também. Porque as ordens monásticas é óbvio. As ordens militares porque elas ordenavam a própria guerra, que é um mal necessário, né? Porque não haverá a busca da paz sem guerra, isso aí não tem jeito, a verdadeira paz, né? Elas também eram ordenadas para Deus. Então havia regras para a guerra, regras nas ordens militares. Outro exemplo de paideia medieval seria as corporações de ofício, que vale a pena talvez uma aula, né? Porque ela bem propriamente a paideia. O que é a corporação de ofício? É uma ordenação do trabalho para Deus, que hoje não está. Hoje está totalmente desordenado por causa de influência calvinista e marxista. Então o trabalho ele não está ordenado para Deus, enquanto que as corporações de ofício estavam. Então esses aí são exemplos como é possível de falar de uma paideia medieval. Agora alguns exemplos práticos aplicando a visão de Platão do que é uma coisa ordenada tendo em vista uma finalidade superior. Própria essa a filmadora aí. Então, a filmadora, na realidade, ela tem duas finalidades aí presentes nela. Uma de ordem física e outra de ordem metafísica. A de ordem física é que o construtor dela construiu essa máquina para que seja feita uma filmagem, um registro de uma aula, de qualquer coisa, de uma dança, de um teatro, de um cinema, qualquer coisa. Ela tem uma finalidade de reproduzir, de gravar um acontecimento ou acontecimentos da vida.
Essa é a finalidade física dela. Então isso daí ela já tem uma organização, ela tem uma finalidade. Só que ficando nesse campo fica muito limitado, fica só no sentido físico da filmadora. Essa filmadora, na realidade, ela tem que ter uma finalidade metafísica, uma finalidade para Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Então, para que tem essa filmadora? Para filmar não só a minha aula, mas as aulas da Monfort. E para que vai filmar essas aulas da Monfort? Para quem está longe poder assistir. E essas pessoas vão assistir para quê? Vão assistir para compreender uma verdade. E assim, para aumentar a glória de Deus. Porque como toda verdade pertence ao Espírito Santo e como essa verdade se irradia cada vez mais e mais, então a glória de Deus, ainda que aumentada ainda milimetricamente, esse é o nosso objetivo, por aumento da glória de Deus. Se essa filmagem não atingisse esse objetivo, seria inútil essa nossa aula. Ela não atingia a paideia dela. Que buscar só uma finalidade física na filmadora seria uma coisa completamente infantil. Ela tem uma finalidade metafísica, ela está ordenada para uma coisa mais elevada, e se a gente puxar o fio até o final, está ordenado a Deus. Essa é a finalidade dessa filmadora. Então esse é um exemplo de paideia de pensamento platônico aplicado a alguma coisa que nós estamos vendo. Outra coisa, pegando um gancho mais em Platão, claro, Platão comentava sobre o banquete. O banquete na Grécia era bem contraditório, né? Então havia o banquete para ter as esbórnias, as orgias, mas também havia um lado do banquete sério, na qual a embriaguez era proibida e que na realidade era para estimular o convívio e para amenizar os raciocínios e as discussões. Então era o banquete, a alimentação, o vinho ordenada a uma discussão. Diz Platão que no vinho tem paideia. E São Tomás de Aquino, por via do simbolismo, vai ordenar o vinho para quê? São Tomás de Aquino, nos comentários na Bodas de Caná, diz que o vinho representa a justiça, a sabedoria e a caridade. Se Platão lesse isso, ia dar razão totalmente a São Tomás de Aquino, porque tem toda a lógica. Não vai dar tempo de explicar porque que o vinho representa isso, mas ele representa isso daí, já basta a autoridade de São Tomás. E basta ver que Nosso Senhor utilizou o vinho, claro. Na Santa Ceia. Claro. Quer dizer, o vinho tem um significado especial. Tem um especial, significado né? especial, claro. Deus não escolheu o vinho não por escolheu acaso. O vinho acaso. É o que tinha lá, então vamos pegar, com esse, podia né? ser Coca-Cola e não tem, vamos pegar vinho. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Quando se toma um vinho, se perde a oportunidade de ordená-lo para Deus. Porque se pega um vinho, qualquer bebida, Coca-Cola não vai ter simbolismo. Hein? Coca-Cola é um lixo industrial da American Way of Life. Né? Serve para desentupir pia, né? Desentupir pia, exatamente. Eu lembro também uma época que colocavam, a Prefeitura de São Paulo, uma coisa antiga, mas colocava umas multas no para-brisa, colando, para depois passar o agente de rendas e anotar, né? E diz que aquela cola era tremenda lá, então tentavam tirar e não conseguiam. Aí descobriram que com Coca-Cola tirava. Então pelo cola, menos tinha uma função a Coca-Cola. Então, mas a cola que não era dissolvida em lugar nenhum era dissolvida com a Coca-Cola. O efeito que tinha no estômago era mais ou menos esse. Então, e aí quando se toma o vinho, se poderia meditar sobre a justiça, a caridade e a sabedoria. Já que a palavra sabedoria vem de sabor mesmo, porque assim como o sabor destrincha a qualidade dos alimentos, a sabedoria destrincha as verdades da natureza. Então, a própria raiz da palavra sabedoria se vem de sabor. Então, até no vinho se pode ordenar para a finalidade máxima que é Deus, porque o Deus também usou o vinho, como o Alberto falou, como matéria da Eucaristia, estava lá na última ceia. Então, até num banquete, no dia a dia, na comida, nós podemos fazer uma ordenação das coisas. Não tem nada na natureza que não seja ordenado por Deus, nada elevado, claro. Né? Pecado não é ordenado a Deus, nem as feiuras da arte moderna são ordenadas a Deus. Né? Existe uma arte que se ordena a Deus e outra não. Pena que nós não colocamos o vinho aqui. É pena, não sabe numa próxima aula. Depois da videoaula aqui, nós saímos aqui. Isso. Né? Vamos convidar o Ângelo, que está aqui atrás, né? nos ajudando. Essa entidade que vocês conhecem de nome, mas não de presença. É uma entidade platônica, né? Ele só existe no mundo ideal. Exatamente. Né? E aí nós vamos tomar um vinho. Então, tudo é ordenado.
E essa ordenação e essa busca da finalidade existe uma certa proporção também. Que tudo que é ordenado também é proporcional. Então, se nós vemos que esses edifícios modernos enormes aí são totalmente desproporcionais, eles estão completamente desordenados para a finalidade dele. Totalmente não. Do ponto de vista físico, eles estão ordenados, que é da habitação, abrigo e tal. Eles cumprem a ordenação física que eles foram destinados, mas não cumprem a ordenação metafísica deles, que é habitar com arte. E a arte sim que vai ser ordenada para Deus. Mas por que o simbólico tem essa ligação com o mundo espiritual e o material meramente não? Por quê? Porque justamente o simbolismo, a interpretação de uma certa coisa material, como por exemplo uma escultura barroca, uma escultura gótica, uma própria igreja gótica, ela tem a simbologia. A simbologia ela transcende o mundo material, ela transcende o ser. Então aquilo que transcende o ser remete ao espiritual. Por isso que tem que se buscar o simbolismo nas coisas. Simbolismos vai fazer a ponte entre o mundo material e o espiritual, vai ordená-lo para o mundo espiritual. Por isso ter habitação sem arte, ela tem uma ordenação meramente material, leva o homem para o materialismo. Platão, toda a paideia, ela tinha uma visão de que nada é neutro. Então tudo ou vai formar o homem ou tudo vai deformar o homem. Então a comida vai deformar, formar arquitetura, música, tudo. E é o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade moderna, uma sociedade contrária à paideia, uma sociedade anti-paideia, sociedade da anti-paideia, porque tudo está feito para deformar o homem, para levar o mundo ao materialismo. Esse exemplo que eu falei da construção é bem didático, é uma construção sem ornamentação, sem valores transcendentais, para fixar o homem no meramente materialista, numa meramente finalidade material da habitação. Comida, o mundo do McDonald's, uma finalidade meramente de encher o estômago, sem elevação, sem busca da finalidade. Tudo é assim. A música é assim. Quer dizer, as coisas só têm finalidade prática. Só tem finalidade prática. Às vezes nem que o isso. McDonald's acho que nem não isso. O estômago, né? Mas enfim. Mas ele pretende ter uma finalidade só, material. Eu lembro material, só na questão, para você ver, né, do McDonald's, né, é um estudo que se faz na administração, por que aquela porcaria fez sucesso, né? Porque o pessoal mesmo comenta, a comida é ruim, a comida é sem gosto, etc, né? Por quê? Porque é uma comida rápida e num ambiente limpo. O que se pretende limpo hoje em dia, né? Mas exatamente ele não tem uma finalidade maior de ensinar, da pessoa poder, como você falou, do vinho, entender aquele alimento, pensar em Deus, etc, etc. Não, o que vale é só um momento. Então, para comer, é rápido e que não tenha sujeira para não me fazer mal. Exatamente. Ponto final. Agora, não tem gosto nenhum, aquele pepino, aquelas coisas que estão lá dentro. Eu sempre falo que é um isopor com 2 pedaços de pão, né? Mas isso daqui não interessa, né? Interessa. E é claro que é uma deformação, né? Deformação. O resultado é que cada vez se come pior, né? Então, e esse consumismo, ele é totalmente desordenado. Por que o consumismo é desordenado? Vamos pegar um outro exemplo. De novo, o filmador. Estou dando exemplo da filmadora por razão óbvia. Vamos supor agora que o Alberto resolve comprar. Essa filmadora tem quantos anos? 5, 6 anos? A filmadora? É, mais ou menos isso. 5, 6 anos. Aí vamos ver o Alberto agora. O Alberto vira fanático por filmadora e resolve comprar uma filmadora por mês. Ora, essa filmagem aqui ela já está cumprindo a finalidade metafísica dela. Se o Alberto começa a trocar a câmera sem necessidade aparente, é que na realidade ele está buscando uma outra finalidade para essa filmadora. Qual que é? Aí o Alberto vai estar tendo prazer na aquisição de um produto novo. Então as pessoas ficam trocando de celular toda hora, a busca do novo e fica insaciado igual uma água salgada que toma e não sacia. Na realidade, ela não está buscando a finalidade daquele aparelho, ela está buscando o próprio prazer na aquisição do aparelho. Então, ela trocou uma finalidade lícita por uma finalidade errada, que é a abusa do gozo, ou do prazer momentâneo. Isso é também um raciocínio tipicamente platônico também. Tipicamente aristotélico também e de São Tomás de Aquino. Que não se pode colocar as coisas no prazer delas, mas sim nas finalidades maiores. Isso aí está claro lá numa das questões da Suma. É lógico que você tem um prazer na aquisição de alguma coisa, no cumprimento da finalidade, mas isso é uma coisa acidental.
O prazer não é o fim, mas sim um acidente, aquela coisa que adere àquela substância, não a finalidade de si mesmo. Se a finalidade aqui dessa aula fosse que o Alberto tem prazer em ter afirmador excelente, a aula estaria completamente desvirtuada. Então o consumismo é uma coisa completamente desorganizada do ponto de vista da paideia e do ponto de vista do raciocínio platônico. Ainda mais duas coisas excelentes do raciocínio platônico que ele está colocando no nosso dia a dia, é a relação entre as coisas, que se perdeu hoje. Então, por exemplo, o mundo hoje não vê relação entre nada. Não vê nem Deus, obviamente, ninguém ordena nada, mas não se vê relação do direito com a moral, não se vê relação da gramática com a metafísica, não se vê relação da geometria com a filosofia, não se vê relação da geometria com a justiça. Então vamos pegar um exemplo platônico de novo. Platão dizia que no começo da paideia da criança tinha que ouvir música, claro, para ela ter uma certa ideia da beleza. O primeiro contato de um bebê com a beleza é com a música. Por isso que Platão dizia que tinha que ensinar música, tocar música para as crianças. E aí Platão também entendeu muito bem que para destruir uma cidade tem que ensinar tocar música ruim antes. É o mundo moderno hoje, né? E Platão também tem uma fase muito inteligente, falando que antes de estudar filosofia ou metafísica, né? Não, metafísica é tema aristotélico, antes de estudar filosofia, teria que estudar geometria. Isso aí para os ouvidos aí do século XXI parece um absurdo. O que tem geometria a ver com filosofia? Mas tem. Por quê? Porque a geometria ensina abstração, assim como a filosofia. A geometria ensina que tem regras. Então, um triângulo equilátero vai ter os três lados do triângulo iguais. Nunca vai existir um triângulo equilátero com 3 lados diferentes, porque não vai ser equilátero. O quadrado sempre vai ter 4 lados. Estou falando óbvio, mas é que no século XXI a gente tem que às vezes falar o óbvio. Então, a geometria ensina que tem regras. A natureza das coisas tem regras. Tem regras abstratas, que levam à abstração. E mais, tem uma regra de proporção. Toda a geometria é uma ciência muito bonita, que antigamente era assinada independente, né, da matemática, porque ela também ensina a medida da proporção também. Se o homem não compreende proporção, ele não vai conseguir compreender ordenação, porque coisa desproporcional não se ordena nada. Então, exemplo de coisa desproporcional hoje em dia, que aliás é erro meu também, erro de muita gente. Conforme o grau da matéria, a linguagem tem que mudar conforme a elevação do tema que se discorre. O que, por exemplo? Por exemplo, fulano vai falar sobre o tempo. Vai chover hoje ou vai chover amanhã? Um certo linguajar poderia ser empregado mais coloquial. Agora, quando vai se tratar de metafísica, a linguagem deveria ser mais elevada. Quando vai se tratar de teologia, a linguagem deveria ser mais elevada ainda. Isso é uma coisa que é muito difícil fazer hoje em dia, porque as pessoas não têm formação nenhuma. Mas o que é essa visão? Essa é uma visão de proporção. Assim, a linguagem proporcional ao tema, porque ela serve àquele tema. Quando o tema é mais elevado, a linguagem mais elevada. O tema mais elevado ainda, mais elevado ainda. É uma típica ideia de proporção que se perdeu completamente hoje em dia. Então havia proporção nas roupas, né? Hoje não tem mais proporção nas roupas. Ainda se vê no exército, né? Roupa e depois a roupa de gala do exército é uma visão de proporção também na roupa, que não se perdeu. Mas tudo tem que ter a proporção. Proporção na roupa, na linguagem, nas matérias, de tudo. Que a proporção ela se relaciona com a finalidade e com as coisas, né? Como é que começou esse raciocínio das coisas separadas? Começou com o nominalismo. Então, o nominalismo que não via relação em nada, nem ordenação na finalidade, então, das conclusões mais esdrúxulas. E hoje nós vemos o direito com uma definição de pessoa, que se for diferente da definição da filosofia, tudo bem, porque as matérias supostamente são separadas. Mas no ambiente de Platão, no ambiente da paideia, não é assim, não. E no ambiente da maiêutica socrática, não. Dada uma definição, ela obriga todo o resto. Exemplo da justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu, então vale para tudo. Se tudo tem que ser ordenado a Deus, tudo, até a ciência mais bruta tem que ser ordenada. Então, uma definição que o grego aprendia tem que ser usada para tudo. Hoje não, fulano dá uma definição na filosofia, que pode ser diferente na filosofia, que pode ser diferente na história, que pode ser diferente na matemática e tal. Ou todo mundo está errado, ou só um está certo. Porque se perdeu
essa visão de conjunto das matérias. Isso é impressionante até quando a gente está lá no mestrado, doutorado, que vai estudar o conhecimento, né? Pelo menos deveria ser, né? Mas eles, logo no começo, dizem, olha, o conhecimento que nós vamos estudar aqui é o científico. Mas tem outras formas de conhecimento. Tem o conhecimento religioso, tem o conhecimento popular, tem o conhecimento lá de não sei o quê. E aí eles dizem, olha, nós não estamos dizendo que o nosso é mais que os outros, pelo amor de Deus, seria uma ofensa. É um tipo diferente de conhecimento. Então, nem o conhecimento é comum. Quer dizer, o que eu conheço na igreja, na religião, a respeito de Deus, pode ser verdadeiro e não tem relação nenhuma com o conhecimento que vem da ciência. E, por sua vez, aquilo que é conhecido na crendice, nas culturas chamada popular, também é verdadeiro e pode estar completamente em contradição. Então lá tem o chá de quebra-pedra que é muito bom para dor de cabeça. Ah, mas no conhecimento científico a gente vê que aquilo é só água quente, não serve para nada. Ah, mas mesmo assim é verdadeiro. No conhecimento científico não é. Então, nem o conhecer pode ser aplicado de forma comum para as atividades humanas. Isso é uma humanas. gagueira completa, isso é um hospício, né? Propriamente, Hospício. né? No hospício que o conhecimento de cada um não dá para ser aplicado. Eu acho que isso é mesmo, o Ângelo, isso aqui é um abacate, tudo bem, cada um tem uma visão. Obviamente o Ângelo está errado. Isso aqui é uma mesa. Então, outra coisa interessante também de Platão e que refere à proporção, ordenação, é chamado escala também. Era uma visão escalar também de Platão. Então, por exemplo, amor ao belo. Então, havia Platão dá uma escala. O amor sensual tem que ser inferior ao amor ao bem, ao belo, que é inferior ao amor a Deus. Quer dizer, há uma escala. Não, o Deus é o bem absoluto. Estou falando o bem no sentido aí do belo das obras de arte e o bem da ação boa, né? Não o bem absoluto que é Deus. Então há uma escala até no que se pode amar, no que se pode admirar e numa escala do belo também. Então as coisas são proporcionais e são em formas de escala também. Há toda uma coisa de escala também. Bom, agora nós estamos chegando aqui no fim da aula. Como o Alberto falou, nós vamos esperar aqui algumas perguntas, porque o tema é muito longo, né? O tema é interminável, né? Quando você fala de Grécia, de paideia, é interminável. E aí uma das perguntas, já antecipando, né? É que o que seria aí agora? Nós vamos parar agora? Não. Tem alguns caminhos a serem seguidos aqui. Uma hipótese, a Grécia foi um dos 3 pilares da civilização. Uma outra ideia seria comentar o pilar da Roma, por que ela foi interessante. Isso aí também, o que eu quero dizer com isso? Que também o ouvinte também pode e deve estudar. E todo estudo ele tem que ser organizado também, tendo em vista determinadas finalidades. Se você compreendeu que a civilização católica tem 3 pilares, Grécia, Israel e Roma, o que é conveniente é estudar os 3, claro. Então uma decorrência natural dessa aula também seria estudar Roma. Outra decorrência natural dessa sequência de aula seria aprofundar ou escolher determinados pontos da história da Grécia. Por exemplo, estudar mais Homero, estudar alguma coisa de mito, estudar mais Platão, estudar depois Aristóteles. Também é uma outra visão que também se organiza. E o outro caminho seria levar a paideia, o conceito da paideia na Idade Média e esmiuçar certas questões de uma paideia medieval. Então, eu acho que aqui então nós encerramos a aula. Bom, acho que foi uma aula, acho não, né? Foi uma aula extremamente proveitosa, todos os conceitos que foram discutidos. Queria reforçar só uma ideia que o professor Marcelo deu. Isso daqui não é um estudo teórico que visa só mostrar que foi lido um livro, mas vocês estão vendo que constantemente, né, é aplicado à nossa situação, né? E, portanto, esse conhecimento aqui ele deve redundar em algumas ações práticas nossas, né? Aumentar o nosso amor a Deus, né? E aplicar ele concretamente na nossa vida pelos muitos exemplos que o professor Marcelo deu. Bom, então, para terminar, eu gostaria de reforçar, como é a primeira videoaula que nós estamos fazendo isso, aqueles que quiserem mandar algumas perguntas, elas serão respondidas na próxima videoaula. Aí embaixo estão os endereços eletrônicos por onde eles podem ser mandados, inclusive aqui através colocando aqui no YouTube. Como eu disse, não vai aparecer, mas
não vai ficar disponibilizado para o público, mas a pergunta vai ser analisada e na próxima aula o professor Marcelo responde. Então podemos rezar para encerrar? Filho Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por São nós. Paulo, Rogai por nós. Pai, Santo.